seja dado o teu santo nome. A igreja senta, aplaudindo o Senhor. Irmãos, eu já tive o privilégio de estar pregando essa mensagem, esse capítulo, várias vezes. Mas no decorrer dessa semana, eu estudando ela e revendo ela, algo me chama muito a atenção. E hoje pela tarde, aonde eu fui pegar água, eu encostei na frente de um carro, pastor João. Entrei pela contramão, encostei na frente de um carro. E na minha frente tinha um outro carro e era uma mulher que estava dirigindo. Não estou discriminando mulher, mas naquela hora era uma mulher que estava dirigindo. E eu fiquei dentro do meu carro e ela embarcou no carro dela. Naquele momento ela bateu o arranque. E quando ela vai arrancar, ela acelera muito forte. De repente eu olho para a mão dela começa a tremer. E eu disse para minha esposa: olha só o medo que ela tem. Talvez de bater no nosso carro, de fazer alguma coisa. Ela tentava arrancar e não conseguia. Porque o medo que ela estava sentindo fazia que as mãos dela tremiam. E é sobre o medo que eu quero pregar nessa noite. É sobre essa palavra que o Senhor me deu, sobre aquele cara onde eu estava, que o Senhor me confirmou a mensagem para eu pregar para o teu e para o meu coração. Existem várias tempestades sobre as nossas vidas. Talvez você já viu pregar sobre tempestades, sobre deserto, sobre vale. E talvez se pergunte por que o presbítero Rudinei gosta tanto de pregar sobre vendaval, sobre ondas, sobre deserto. É que eu aprendi que para nós pregar algo, nós temos que ter primeiro experiência com aquilo que nós estamos falando. Eu aprendi que tudo que o pregador ele vai pregar, ele tem que viver o que ele pregou e tem que pregar o que ele viveu. Não teria como trazer uma mensagem se não tivesse um pouquinho de experiência para passar para a igreja. Seria mais ou menos assim. Muitos dizem, para pregar para jovem, é bom ser um pregador jovem, porque o jovem conhece o outro jovem. Mas eu aprendi que é totalmente diferente. Para pregar para jovem, a melhor coisa é convidar uma pessoa de mais idade. Porque a pessoa de mais idade já tem mais experiência para passar para a juventude, ouvir e guardar e praticar. Seria mais ou menos assim. Trazer um pregador, dar uma palestra sobre casal, se ele nunca foi casado, se ele nunca namorou. Ele não tem experiência para ensinar. Então por isso, para onde eu passo, eu sempre prego mensagem sobre vendavais e sobre enfermidade. Porque esse é o meu dia a dia. É passando por enfermidade e por ventos, passando e vencendo cada obstáculo da nossa vida. Aqui Jesus, depois de receber a notícia da morte de João Batista, ele vai para um lugar e aonde vai ter a multiplicação de pães, aonde o povo quer proclamar ele a rei. Aí ele se retira para o monte para fim de orar sozinho. E aqui eu acho tão interessante, quando eu estava estudando, a igreja deve ter visto já a apostila que eu postei esse tempo atrás, um pouquinho sobre a respeito de Mateus, capítulo 14. Eu acho tão interessante que Jesus, pastor Elisete, ele vai para o monte orar. No momento que ele vai para o monte, ele vai sozinho, e também os discípulos ficam sozinhos. E eu orando ao Senhor, antes de fazer aquela apostila, eu disse: Senhor, o porquê que o Senhor permitiu os discípulos ir sozinhos? E o Senhor não foi com ele, porque o Senhor, o pastor Tiago já disse, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas e ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então ele sabia que os discípulos não iam conseguir ir sozinhos para o outro lado, conforme Jesus tinha ordenado. E o Senhor falou no meu coração da seguinte forma: eu permiti, para que eles percebessem que sem a minha presença eles podiam andar 1 metro, andar 2 metros, andar 3 metros, mas não chegariam a lugar nenhum. Sem a presença de Jesus, a gente consegue ir até uma altura, mas vai chegar a um lugar que nós não vamos conseguir mais passar daí para frente. E Jesus disse: foi isso que eu queria, que os meus discípulos tivessem experiência. E eu continuando meditando nessa palavra, eu aprendi algo muito interessante. Eu vou passar para você agora. Por gentileza, pastor Tiago, se põe em pé, me ajuda aqui um pouquinho. Eu não sou de fazer isso, mas eu vou fazer para que a igreja pega aquilo que ela ensinar. Nós sabemos, em João capítulo 1, versículo 12,
que todo que nele crê é considerado como filho de Deus. Então, se nós somos considerados filho de Deus, Deus é o quê? É o nosso Pai. E todo pai, quando uma criança vai aprender a gatinhar, aprender a caminhar, ele vai deixar ela um momento só observando ela. E é mais ou menos assim, pastor Tiago. Um pai, ele chega e o filho vai cair, ele faz o quê? Ele segura. Mas quando ele segura, o que ele faz? Ele vai repreender o filho. Ele vai dizer para o filho: senta ali que tu não consegue mais? Não, ele vai dizer: filho, mais um passo, porque eu estou à tua frente, vem que eu estou te guiando. Se tu cair, eu estou aqui para te segurar. Eu vou melhorar. Muitas vezes Deus nos permite nós dar um passo, considerando que Ele é o nosso Pai. Assim como um pai vai ensinar uma criança a caminhar, por mais que a criança se sente sozinha, por mais que a criança se sente abandonada, mas o pai não o abandonou não. O pai está na sua frente dizendo: ei filho, dá o primeiro passo. Se você fez menção de cair, não tem problema, porque eu sou teu pai, eu vou te segurar, eu vou melhorar. Tem gente aqui nessa noite que começou a dar o primeiro passo e fez menção de cair, mas o Senhor manda dizer para ele: não te preocupa, não te preocupa. O pai está do teu lado dizendo: venha, 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 venha. Se cair, eu te seguro. Se cair, eu te seguro. Se cair, eu te levanto e te digo: prossiga, prossiga, prossiga. Um pai, quando ele ensina uma criança a caminhar ou a gatinhar, quem é pai, quem é mãe já sabe. A criança, ela olha para o pai e na sua mente está o quê? A confiança. Ela não vai temer. Se uma mãe agora botar uma criança aqui e ela disser para a criança: vem para cá e dizer: venha, ela vai fazer o quê? Ela vai indo, meio trabalhando, mas vai indo. Por quê? Porque ela está confiante na mãe dela, ela está confiante no pai dela. Assim o Senhor manda te dizer nessa noite: se o Senhor mandou te dar o passo, o teu primeiro passo, tenha essa confiança na tua mente, na tábua do teu coração. Não te preocupa com a esquerda, não te preocupa com a direita. E se você se duplicar, não se preocupa, porque o teu Pai Celestial e já está com as mãos estendidas sobre a tua direção, te dizendo: não te preocupa. Se cair mais do que no chão, não passa, porque eu estou do seu lado. Eu estou contigo, te segurando e te fortalecendo. Assim Jesus fez com os discípulos. Ele disse: vão e eu ficarei. E os discípulos vão sozinhos. A sensação era que eles estavam abandonados. A sensação era que Jesus tinha deixado eles. Mas só que Marcos vai ler Natal, Mateus e João não falam, mas Marcos diz que Jesus está no monte chorando e os discípulos estão no barco. As ondas estão se levantando, a tempestade, o vento está batendo sobre o barco. Olha aquela criancinha que está dando o primeiro passo e está assim, ó, vai para um lado e para o outro. Mas agora Marcos vai registrar bem assim: e Jesus, vendo os discípulos remando contra o vento e não conseguia sair do lugar, o Jesus se levanta e vai à direção deles. Eu vou melhorar. O Senhor me mandou dizer para alguém nessa noite: ei minha filha, achasse que estivesse sozinha, achasse que eu te abandonei, mas eu estou te observando. Eu só me retirei de um tempo de perto de ti, mas não é porque eu me afastei que eu te abandonei. Eu me afastei para de longe te observar. E nessa noite, o Senhor manda te dizer: Ele está se levantando, porque Ele viu que a tempestade soprou, Ele viu que a onda se levantou, e
Eu não entrei na mensagem ainda. Meu Deus, aleluia. E Jesus se levantou. Marcos diz, Mateus e João não falam. E Jesus se levantou e foi até eles. E quando Jesus vai em direção a eles, Marcos diz que Jesus fez menção de passar. Quando Jesus faz menção de passar, os discípulos gritam. Por quê? Porque eles se assustam e tremem de medo. Quando eles tremem de medo, a Bíblia diz que Jesus diz: ei, não temas, sou eu. Tenha bom ânimo. Olha para cá. A palavra tenha bom ânimo, ela aparece 550 vezes na Bíblia. A palavra tenha bom ânimo, no hebraico, no original, é coragem. A palavra não temais, ela aparece 366 vezes na Bíblia. A palavra não temais, no hebraico, olha cá, é não fuja. Hoje não está as duas agora? Aleluia, Deus. 366 vezes aparece na Bíblia a palavra não temais. Quantos dias tem um ano? 365 dias. Glória a Deus. Até o ano bissexto tem uma palavra para o teu coração dizendo: não temas, porque o Senhor é contigo. Hoje a palavra é: não temas, porque o Senhor é contigo. Amanhã está pensando em desistir, Jesus está dizendo: não temas, porque eu ainda estou sobre a tua vida. Agora vamos ajudar as duas. Agora vamos para o hebraico, não para o brasileiro. A palavra tema, o ânimo é coragem. Não tem mais, não fuja. Vamos ajudar agora. A tempestade soprou, a onda se levantou, e Jesus está dizendo para alguém: tenha coragem, não tema do vento, não fuja do vento, enfrenta o vento, enfrenta o obstáculo, enfrenta a tempestade, porque eu sou sobre a tua vida. Aleluia. E aqui eu vou entrar na mensagem. Para nós vencer o nosso medo, para nós vencer os nossos obstáculos, nós temos que ter o quê? A primeira palavra: coragem. A segunda palavra: não fuja. Quando Deus fala com Josué, no capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer: tenha bom ânimo, se esforce e seja corajoso. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Aleluia. Tenha bom ânimo, não tema. Em outra tradução está dizendo: ei Josué, se esforce, tenha coragem, não fuja daquilo que eu tenho para a tua vida. Tu só vai alcançar se você for corajoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas presbítero, a luta é muito grande. Eu sei. Deus vivo, aleluia. A tempestade se levantou, é muito forte, eu sei. Porque eu passo, você também passa. Todos nós aqui na terra vamos passar por tribulações, por aflições, por luta e por dificuldade. Mas se você estiver sempre de cabeça baixa, sempre de cabeça baixa, e fugindo daquilo que vem sobre você, aí tu não vai vencer nunca. A tempestade, quando vem, não é para nós fugir dela, é ela fugir de nós. Se o vento está soprando lá, faz ele fugir de vocês. Está na Bíblia, vamos para a Bíblia. Deus, aleluia. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7: sujeitar, portanto, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Está difícil, resista. O vento é muito forte, resista, não fuja, enfrenta. Se eu fosse fugir de todas as lutas que eu já enfrentei na minha vida, e se você fosse fugir de todas as dificuldades, hoje tu não estaria aí. Eu vou melhorar. Tu só está sentado me ouvindo hoje, tu só
só está sentado ouvindo a pregação hoje, é porque a tempestade soprou, as ondas se levantaram, mas você não fugiu dela, porque tu sabe que nessa noite é ela que vai fugir da tua casa, é ela que vai fugir da tua vida. O que é o medo? O medo já disse no início sobre aquele cenário que eu vi hoje. Só que para você vencer o medo, tem que ter coragem, atitude, perseverança. Porque o medo, quando ele chega, se nós deixar, ele acaba com tudo na nossa vida. Ele acaba com o ministério, ele acaba com a nossa família, ele acaba com a nossa vida. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém: esse medo que te afligiu nessa noite, ele vai ter que bater em retirada. Porque você está pregando proibido, não. Porque é Jesus que está falando sobre a palavra dele, dizendo: ei, não fuja, enfrenta este medo, não retroceda, enfrenta esse medo. Ah, mas presbítero, está tão difícil. Ei, Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo eu posso naquele que me fortalece. E quem te fortalece não é o medo, quem te fortalece é Deus. É Deus que te fortalece, é Ele que te dá força todos os dias. Não deixe o medo ser maior que o teu Deus, porque se você deixar o medo ser maior, tu vai acabar se trancando dentro do quarto, não para orar, mas sim para entrar em depressão. Eu sei o que é sentir medo. O medo chegou tão grande na minha vida que eu pensei em tirar minha própria vida. O pastor Tiago sabe disso. O medo foi tão grande na madrugada que eu liguei para o meu pastor. Eu disse: pastor, corre aqui me socorrer, porque se tu não vir, eu vou sair daqui onde eu estou, vou me enfiar debaixo da careta. Porque eu estava deixando o medo ser maior que o Deus que eu sirvo. Olha para cá. A gente tem duas escolhas. Eu sempre gosto de dizer isso. A gente tem duas escolhas. Uma escolha é você abaixar a tua cabeça e desistir, ou você levantar a tua cabeça e prosseguir. O medo chegou para destruir a minha vida. Daí, em vez de eu pensar em retroceder, eu disse: não, eu sirvo um Deus todo-poderoso. Eu sirvo um Deus que pode entrar com intervenção divina sobre a minha casa, sobre a minha família. A decisão daquela noite foi o qual? Levantar minha cabeça e prosseguir, porque o maior é o Deus que a igreja serve. Os discípulos tremendo disseram: é um fantasma. E Jesus disse: não, tenha bom ânimo, tenha coragem. Não temais, não fuja. Se eu permitir o vento, é para você enfrentar. Se eu permitir as ondas, é para você enfrentar. Se eu permitir as dificuldades, as noites sem dormir, é para você enfrentar e ter intimidade comigo. Porque só tem intimidade com Jesus quem passa por dificuldade. Quem já passou por luta, dificuldade, sabe o que eu estou falando. Só tem intimidade com Jesus quem passa por tribulações na vida. Porque no momento da dificuldade, no momento do desespero, que nós buscamos Jesus. No momento do desespero dos discípulos, eles clamaram por socorro. A outra ocasião que Jesus estava dormindo na ponta do barco, a tempestade soprou, Jesus estava no barco. E Jesus dentro do barco, eles perceberam que algo ia acontecer, eles foram atrás de Jesus, no porão do barco, clamar por socorro. Por quê? Porque quando a dificuldade chega, é aí que nós lembramos de ter intimidade com Jesus. E muitas vezes, para Jesus não te perder, vai para cá,
Mas Jesus não te perder, Ele vai permitir o vento, a tempestade, soprar sobre a tua casa, para você lembrar dele e chamar ele novamente para a tua vida. Então os discípulos não reconhecem, mas eles dizem, não, Pedro, sou eu. Aí Pedro, a sua ousadia vai dizer, se és tu mestre, manda ter contigo por cima das águas. E Pedro ele começa a caminhar por cima das águas, por quê? Porque Pedro era ousado, Pedro tinha atitude. Mas só que quando a dificuldade chegou, irmão Chayane, quando as lutas chegaram, Pedro esqueceu de que Jesus sentou com ele na mesa para comer. Pedro esqueceu dos milagres que Jesus fazia. Pedro esqueceu das noites no monte orando. Pedro esqueceu que Jesus curou a sogra dele. Pedro esqueceu de tudo que Jesus tinha feito na vida dele. Aí o vento soprava e ele começou a se afundar, porque esqueceu que maior é quem estava na frente dele do que a tempestade que estava soprando. Mas o Senhor vai te dizer nessa noite, assim como o profeta diz para ti nessa noite, não te preocupa com o vento, não te preocupa com a calúnia, não te preocupa com a tempestade, não te preocupa se o barco está balançando, porque o barco pode até balançar, mas ele não vai afundar, porque maior é o Deus que tu serve, que está no falo do Senhor, que é o autor e consolador da tua fé. Assim te diz o Senhor. Aleluia. Deus, aleluia. Pedro ele esqueceu de quem estava à sua frente. Isso é normal no nosso dia a dia, ele esqueceu, porque muitas vezes acontece as lutas, o medo que eu disse desde o início, ele nos cega espiritualmente. Ele nos tira o foco. É esse o objetivo do medo. É esse o objetivo do nosso adversário. É tirar o nosso foco. Quando ele tira o nosso foco, nós perdemos toda a esperança. Aí o Pedro soprou e Pedro perdeu o quê? O foco, que era Jesus. E quando nós perdemos o foco, só tem um jeito: se afundar, ou cair e se frustrando. Mas eu me alegro nessa noite, porque há mais de 2000 anos existe uma pessoa que está sobre a igreja. Essa pessoa se chama Espírito Santo, que foi prometido por Jesus. Quando nós pensamos em cair e achamos que não tem mais solução, Ele sobre a nossa vida, Ele faz nós lembrar que existe um Deus todo-poderoso na nossa frente. Poucos entenderam. Quando a dificuldade chega, o medo nos cerca e nos cega espiritual. Nós esquecemos do nosso Jesus, mas o Espírito Santo nessa noite está fazendo você lembrar do Jesus que tudo pode, que está na tua frente. Assim como eu disse nessa noite, o Pai Ele permite o filho ficar sozinho para dar o primeiro passo em direção dele, mas não é porque ele está sozinho que ele está abandonado. O Pai sempre vai estar na sua frente, pronto para te segurar. Está na Bíblia. Pedro começa a caminhar e Pedro começa a se afundar. Pedro começa a se preocupar com o vento. Pedro começa a se preocupar com as coisas que não estão dando nada certo. Pedro começa a se preocupar com a sentença do homem. Pedro começa a se preocupar com a notícia do homem. E começa a se afundar. E vai afundando, hein? Mas lembra que eu disse nessa noite, quando um pai vai ver que o filho vai cair, ele automaticamente já começa a se levantar em direção do filho, estendendo a mão. E Pedro nesse momento está assim, está afundando. Mas de repente o Espírito Santo começa a soprar de vez. Lembra que tem o Jesus na tua frente. Lembra que tem o Jesus na tua frente. E quando ele lembra de Jesus, ele levanta a sua cabeça e diz: aqui tem alguém que pode me socorrer. E ele vai para cá dizendo: ei Jesus, me socorre. Em outras palavras,
E Jesus estende as mãos a ele e disse: levanta. E pega ele pelas mãos. Glória a Deus. Lembra que eu disse o que o medo faz? Ele nos tira o foco. Só que o medo ele pode nos tirar o foco. O que ele não pode tirar é Jesus da tua vida. O medo tirou o foco de Pedro, mas não conseguiu tirar Jesus da frente dele. Eu vou melhorar. A tempestade e o vento podem tirar teu foco, mas Jesus ela não tirou. E ele se encontra hoje aqui para dizer para você: as minhas mãos estão estendidas sobre a tua vida nessa noite. Aí Pedro vai fazer o quê? Hebreus capítulo 12, versículo 2. Fitando os olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Se coloca de pé. A moça do som me prepara o louvor para mim ali. Pode ser um cantado mesmo. Anderson Freitas. O medo ele pode tirar o teu foco, mas Jesus ele não tira de você. E hoje, esse autor consumador da nossa fé, que é Jesus, está sobre a tua vida, dizendo: ei, tu chegaste aqui arrebentada, moída, mas nessa noite eu te digo, tu tem duas escolhas. Ou você retroceda, ou você levanta a tua cabeça e olha para o autor e consumador da tua fé, que é Cristo, nessa noite. Olha para cá. O nosso problema, quando a dificuldade chega, a gente bate a reverência às nossas dificuldades. A gente dobra os nossos joelhos, não para orar, mas sim dobra nosso joelho perante a dificuldade, dizendo que ela é maior que o Deus que nós servimos. Acalme meu coração aí. Olha que é bom, pode soltar. Ao dobrar nosso joelho para a nossa dificuldade, nós estamos dizendo que Deus é menor e a dificuldade é maior. Mas hoje a escolha é sua em dizer que não. A dificuldade não é maior que o meu Deus, mas o meu Deus é maior que ela. Olha que é pronto, pode soltar. Quando a irmã soltar o louvor, você fecha teus olhos. Se quiser cantar junto, se quiser orar, se entrega para o Senhor nessa noite. Sinta que esse louvor seja uma oração ao Senhor. Aquilo que eu não pude explicar, não pude expressar, que o louvor, você consegue orar através desse louvor, dizer tudo o que você está sentindo nesse momento. Porque o meu Deus é aquele que sonda os nossos pensamentos e também o nosso coração. Converse com o Senhor. E Ele está aqui para viver paz para a tua vida. Aleluia, Senhor. Pai, eu te peço, dá força, Senhor, para isso que é a questão. Eu não sei qual a dificuldade, qual a circunstância que estou enfrentando, mas eu sinto a paz do Espírito Santo nessa noite. E tem pessoas sobre o nosso meio que se encontram com o coração aflito, Senhor, angustiado, moído, Senhor. Mas que o Espírito Santo possa derramar um bálsamo, Senhor, sobre essas vidas nessa noite.
que nessa noite o teu Redentor por fim se levantará de pé para te fortalecer nessa noite. Porque a palavra diz que Jó diz em Jó 42 que nem os seus planos podem ser frustrados. Se tem promessa sobre a tua vida, fica tranquila. Se o barco assoprou, se o barco balançou, não te preocupa, porque o barco pode até balançar, mas ele não vai naufragar.